homem alto, também conhecido como Slenderman, é uma criatura sobrenatural com características e habilidades definidas de formas nebulosas. O Slenderman foi mencionado pela primeira vez em Create Paranormal Imaging. Ele geralmente aparece nos tempos modernos, como uma criatura humanoide alta e com um terno preto ou cinza, gravata vermelha ou preta e uma camiseta branca. Seu rosto é totalmente branco, completamente desprovido de traços faciais. Ele não tem nenhum cabelo e geralmente tem mãos nuas, embora com dedos mais longos e ossudos. Slenderman foi retratado entre 6 e 15 pés de altura, dependendo da situação, embora em vídeo ele geralmente aparenta ter cerca de 6 a 7 pés de altura. Por causa de sua natureza e diferença entre seus números, ninguém ainda determinou o que é exatamente o Slenderman. Ele se parece com um ser humano, mas não age como um. É incerto se ele é uma criatura social, ou mesmo porque os humanos parecem ser seus alvos principais. A mera aparência de Slenderman provoca medo. Isso se deve parcialmente à sua altura imponente e sua aparência geralmente enervante, e parcialmente devido ao seu comportamento, que é quase completamente desumano. Os humanos também acham extremamente difícil descrever quem é o Slenderman. Uma descrição em palavras pode ser dada, mas muitas vezes falta a capacidade de descrever completamente a criatura. Existem duas descrições principais do comportamento do Slenderman. Originalmente, ele foi retratado como sendo não apenas malévolo, mas também extremamente perigoso. Ele perseguia seus alvos, os empalharia em árvores e removeria seus órgãos. Em comparação, as representações contemporâneas o transformaram em uma criatura mais passiva/agressiva. Em vez de uma perseguição ativa, é mais provável que ele deixe sua presa evoluir lentamente para a loucura até que seja capaz de lidar com a sua situação, e muitas vezes observando de longe. Enquanto isso acontece, ele irá atacar o agressor e desaparecer com a sua vítima para um local totalmente desconhecido. Interpretações modernas também mostram que Slenderman interage de forma estranha com equipamentos eletrônicos e causa interferência maciça em dispositivos de áudio e visual. Às vezes, o indivíduo pode determinar se o Slenderman está próximo simplesmente pela forma como certos aparelhos eletrônicos agem. Rádios, televisões e câmeras são especialmente suscetíveis. A força desse efeito parece variar, o que pode ser devido ao estado de agressão do Slenderman, ou a outros fatores externos que ele pode estar ou não controlando, por exemplo, clima, sinais de celular e etc. Na Alemanha, no início dos anos 1600, historicamente, a entidade e muitas vezes assumiu a aparência de um cavalheiro ou uma figura nobre. Mitos germânicos e contos de fadas foram citados como contendo criaturas semelhantes ao Slenderman. Fotografias dos anos 1900 são os primeiros relatos confirmados onde imagens do Slenderman podem ser encontradas em fotografias antigas. Relatos dessa época indicam avistamentos na América, Reino Unido e Rússia, geralmente relacionados a desaparecimento de crianças. Em meados dos anos 1900, vários desentendimentos ocorreram nas zonas de guerra na Alemanha, que teoricamente é a terra natal do Slenderman. Os soldados eram principalmente alvos aqui, na América e no Canadá. Houve também relatos de esquiadores e crianças desaparecidas, vindos principalmente de áreas florestais e desocupadas. Ele também é responsável por várias sequências de prédios em chamas, sem causa aparente, e várias mortes relacionadas. Os poucos sobreviventes dos ataques do Slenderman, juntamente com os relatos deixados pelas vítimas, mostram os seguintes traços históricos. Em quase todas as descrições contemporâneas, The Slenderman está associado à perseguição, muitas vezes por períodos extremamente longos. Não é incomum que uma pessoa seja seguida pelo Slenderman por horas, dias, meses ou até anos. No entanto, ele geralmente aparece quando menos espera e aonde a vítima está sozinha e mais confortável. Casa, escola, trabalho, ao ar livre, em estradas confiáveis.
e etc. E muitas das vezes ele aparece também para atacar quando as defesas do alvo estão baixas, tornando uma morte mais fácil. Uma das características mais comuns de Slenderman é que ele terá como alvo aqueles que atingem um certo nível de compreensão sobre o assunto. Esses relatos variam de pessoa para pessoa, mas parece que ser vítima de Slenderman é quase contagioso. Uma pessoa pode se tornar sua presa ao encontrar alguém que já está sendo perseguida. A pesquisa básica e até mesmo a coleta de imagens não parece incorrer em sua atenção. Alguém tem que mergulhar no mito de uma maneira quase obsessiva. Uma teoria surge discutindo como ele poderia rastrear várias vítimas ao mesmo tempo. Devido ao aparente número de pessoas investidas no mito, essa teoria afirma que ele é uma espécie de ser onipresente. Certas visões contemporâneas veem seu movimento como extremamente limitado ou prejudicado, como se fosse incapaz de mover seu corpo adequadamente. Raramente ele é visto se mexendo, e vai de ficar parado para se teletransportar rapidamente em um piscar de olhos. Não há coerência aparente em que seus movimentos ou posição sejam capazes de se teletransportar várias dezenas ou milhares de vezes. Ele não foge e pode ser tão perigoso quanto ficar parado, não importa como eles tentem escapar. Parece ser parte de seu ataque psicológico, ficar apenas dentro do alcance visual sem realmente atacar. O fato de ele estar lá não importa, o que é muitas vezes descrito como pior do que realmente ser atacado. Ele parece ser capaz de seguir todos e quaisquer alvos, independentemente de onde eles vão. O Slenderman não tem uma história especificamente confirmada, mas os contribuintes para o mito colocam os primeiros avistamentos dos seres semelhantes ao Slenderman. Se a vítima fosse uma criança, ele costumava abordá-lo de maneira amigável e tentar ganhar a sua confiança. Os adultos que ele perseguiu têm um traço comum. Todos eles passaram por uma terrível tragédia em suas vidas. Curiosamente, em muitos casos a tragédia foi originalmente causada pelo Slenderman. Se a vítima fosse um adulto, Slenderman perseguiria a vítima por longos períodos de tempo. Isso causou uma doença que ficou conhecida como a doença do delgado. Os sintomas incluem paranoia, náusea, sangramento nasal, pesadelos e alucinações, enjoo constante e raiva. Em casos bagunçados, o Slenderman poderia remover evidências de sua existência, queimando a casa, o local de trabalho ou a escola da vítima, muitas vezes causando a morte de outros na linha da destruição, geralmente aqueles próximos da vítima inicial. Originalmente, Slenderman matava suas vítimas empalando-as em galhos de árvores muito altas e permitindo que sangrassem até a morte. Os cadáveres das vítimas não mostram nenhum sinal de luta. No entanto, quanto ao passar do tempo, parece que o Slenderman abandonou essa prática. Quanto mais o Slenderman persegue sua vítima, maior a pressão sobre sua saúde mental, o que pode ser um de seus objetivos. Como é mencionado, o comportamento de retirar órgãos ou empalar alvo parece ter sido abandonado. Se os relatos dos novos modos do Slenderman forem verdadeiros, ele agora desaparece com seus alvos, sem deixar rastros. As vítimas geralmente estão sozinhas quando desaparecem. As poucas imagens de câmeras encontradas são incrivelmente distorcidas, e é quase impossível até mesmo teorizar sobre o que elas retratam. As vítimas quase nunca são encontradas. Normalmente, os indivíduos apresentam grandes mudanças de humor e irritação constante, e muitas vezes um indivíduo acorda e tenta retornar sua vida apenas para encontrá-la arruinada. O Slenderman é comumente descrito como sendo encontrado em lugares desertos e abandonados, muitas vezes florestados, onde pode se caçar sem que suas vítimas possam obter ajuda de outras pessoas ou serviços de emergência. Ele também foi encontrado em cemitérios, casas antigas, cidades fantasmas e mansões abandonadas, onde fica à espreita atrás de paredes e portas para emboscar suas vítimas. Slenderman não é um simples ser, ele é um conjunto de ideia e ciência, onde seu único objetivo é fazer com que você perca a sua própria insanidade mental.